E aí, torcedor do Galo, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O futebol brasileiro é um caldeirão de emoções e quando os microfones estão ligados, algumas declarações podem incendiar debates acalorados. Foi exatamente isso que aconteceu recentemente quando Cuca, treinador experiente e multicampeão, não economizou palavras ao falar sobre um adversário que poucos esperavam estar no centro de uma polêmica, o Manaus Futebol Clube. Durante uma entrevista coletiva, Cuca demonstrou insatisfação com o desempenho de sua equipe e, em determinado momento, apontou o dedo para o time manauara, questionando sua relevância e peso no cenário nacional. Quem é o Manaus Futebol Clube? Disparou, deixando claro seu tom de desdém. A declaração rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando reações apaixonadas dos torcedores e dos próprios jogadores do clube amazonense. A fala do treinador não passou despercebida no Amazonas. O perfil oficial do Manaus FC nas redes sociais não tardou a responder, reforçando sua trajetória de crescimento nos últimos anos e destacando suas conquistas. O clube, fundado em 2013, rapidamente se consolidou como uma das forças emergentes do futebol da região norte, conquistando títulos estaduais e participando da Série C do Campeonato Brasileiro. Torcedores do Gavião do Norte, como é conhecido o Manaus FC, também não deixaram barato. Nas redes sociais, a hashtag Respeita o Manaus ganhou força, com milhares de postagens defendendo a história e o esforço da equipe para se firmar no cenário nacional. Alguns resgataram estatísticas que mostram a evolução do clube nos últimos anos, enquanto outros criticaram o tom elitista da declaração de Cuca. Diante da repercussão, jogadores e dirigentes do Manaus FC também se pronunciaram. O presidente do clube, Luiz Mitoso, afirmou que respeita a opinião de Cuca, mas ressaltou que todo time tem uma história e merece consideração. O futebol brasileiro precisa olhar além do eixo sul-sudeste. Nossa trajetória pode ser curta, mas é feita de muito trabalho e dedicação, declarou. O técnico do Manaus, Luizinho Lopes, também comentou a fala de Cuca, adotando um tom mais diplomático. Cada um tem sua opinião, mas prefiro deixar o campo falar. Estamos aqui para crescer, jogar futebol e mostrar nosso valor dentro das quatro linhas, disse, reforçando a confiança no trabalho que vem sendo feito pelo clube. A polêmica também despertou a atenção de comentaristas esportivos que dividiram opiniões sobre a fala do treinador. Alguns defenderam que Cuca apenas expressou sua frustração sem a intenção de desmerecer o Manaus FC, enquanto outros apontaram que a declaração reflete uma visão ultrapassada que ignora a ascensão de clubes de fora dos grandes centros. A história do Manaus FC pode ser recente, mas sua ascensão é inegável. O clube já disputou finais da Série D, consolidou-se na Série C e em diversas ocasiões mostrou competitividade contra times tradicionais do futebol brasileiro. Em um país tão vasto e apaixonado por futebol, menosprezar qualquer equipe pode ser um erro estratégico, ainda mais no cenário atual, onde o equilíbrio entre os clubes tem se tornado cada vez maior. O episódio entre Cuca e o Manaus FC expõe um debate maior sobre a valorização do futebol em todas as regiões do Brasil. Durante décadas, times do Norte e Nordeste enfrentaram barreiras para obter visibilidade, seja por questões financeiras, logísticas ou pela concentração midiática no eixo Rio-São Paulo. Clubes como o Manaus lutam para romper essas barreiras e conquistar seu espaço. Entre provocações e respostas, o Manaus FC viu sua torcida crescer nos últimos dias. O engajamento nas redes sociais disparou e a polêmica pode até servir como um combustível extra para o time dentro de campo. Em um esporte onde a motivação faz diferença, ser subestimado pode ser o estímulo que faltava para surpreender dentro das quatro linhas. Cuca, por sua vez, ainda não voltou a falar sobre o assunto. O treinador, conhecido por sua intensidade à beira do campo, pode ter percebido que sua declaração foi além do esperado. No entanto, é inegável que ele trouxe o Manaus FC para o centro das atenções.
talvez até mais do que imaginava. Se há algo que o futebol ensina, é que ele é feito de histórias improváveis e de gigantes adormecidos que despertam quando menos se espera. O Manaus FC pode ter sido alvo de desdém, mas a história mostra que times desacreditados já calaram gigantes e escreveram capítulos inesquecíveis no esporte. Agora resta esperar para ver como essa rivalidade inesperada se desenrolará. O próximo encontro entre as equipes pode ganhar um tempero especial, com o Manaus FC ainda mais motivado para mostrar que seu nome merece respeito. E se o futebol brasileiro nos ensinou algo, é que menosprezar um adversário pode ser o primeiro passo para uma surpresa amarga. Cuca e sua equipe que o digam. Olá, torcedor alvinegro. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal De Olho no Galo, deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Galo de forma exclusiva. Bora continuar. A declaração de Cuca sobre o Manaus Futebol Clube não apenas gerou revolta entre torcedores do clube amazonense, mas também trouxe à tona uma discussão recorrente no futebol brasileiro, o preconceito contra times de menor expressão nacional. Em um cenário onde a visibilidade e os investimentos são concentrados em poucas regiões, menosprezar equipes emergentes pode revelar uma visão ultrapassada do esporte. A provocação do treinador rapidamente tomou conta dos debates esportivos. Nos programas de televisão e nas redes sociais, jornalistas e torcedores discutiram se Cuca realmente desdenhou do Manaus FC ou se sua fala foi apenas um comentário infeliz no calor do momento. Independentemente da intenção, o efeito foi imediato. O clube amazonense ganhou uma exposição inédita e viu seu nome circular nos principais veículos esportivos do país. Não demorou para que outros times do norte do Brasil se solidarizassem com o Manaus FC. Clubes como Remo e Paysandu, tradicionais representantes da região, manifestaram apoio e ressaltaram as dificuldades enfrentadas pelas equipes nortistas para conquistar espaço no cenário nacional. Essa mobilização reforça um sentimento de união entre os clubes fora do eixo sul-sudeste, que há décadas lutam por mais respeito e reconhecimento. A indignação também alcançou os próprios jogadores do Manaus FC, que usaram as redes sociais para responder à provocação de Cuca. Alguns publicaram mensagens motivacionais, reforçando que a equipe continuará batalhando para provar seu valor. Outros preferiram uma abordagem mais direta, questionando se um técnico com a experiência de Cuca deveria adotar um tom tão desrespeitoso ao falar de um adversário. Esse episódio pode ter consequências dentro de campo. O futebol já testemunhou diversas vezes como uma declaração polêmica pode servir de combustível para um time. O Manaus FC, que já vinha demonstrando evolução nos últimos anos, agora tem um incentivo extra para buscar ainda mais competitividade e calar os críticos. O impacto da fala de Cuca também gerou reações entre os próprios torcedores do treinador. Enquanto alguns o defenderam, alegando que ele apenas expressou um pensamento comum no futebol, outros consideraram que ele poderia ter sido mais cuidadoso em suas palavras. Afinal, um técnico experiente como ele sabe que no esporte qualquer declaração pode se transformar em um grande combustível para o adversário. Há também quem veja na polêmica uma oportunidade para o próprio Manaus FC. A repercussão pode atrair novos patrocinadores e fortalecer a imagem do clube, que busca crescer e consolidar-se no futebol brasileiro. Com uma torcida cada vez mais engajada e uma resposta firme à provocação, o clube pode sair ainda mais forte dessa situação. Outro ponto que merece destaque é como esse tipo de declaração pode afetar a mentalidade do próprio futebol brasileiro. Em um país onde cada vez mais clubes emergentes desafiam os grandes, menosprezar um adversário apenas por sua falta de tradição pode ser um erro grave. A história já mostrou que times desacreditados podem surpreender, e o Manaus FC pode estar prestes a escrever um novo capítulo dessa narrativa. O desdobramento dessa polêmica dependerá das próximas atitudes de Cuca e do próprio Manaus FC. Enquanto o treinador pode optar por esclarecer suas palavras ou dobrar a aposta, o clube amazonense segue focado em seus desafios dentro de campo. O futebol tem uma maneira peculiar de devolver provocações, e a resposta mais eficaz do Manaus pode vir justamente onde tudo se decide, no gramado. Independentemente do que acontecer daqui para frente, uma coisa é certa: o nome do Manaus FC está mais presente do que nunca no cenário nacional.
O que começou como uma provocação pode se transformar em uma grande oportunidade para o clube mostrar ao Brasil que no futebol, respeito se conquista jogando e às vezes respondendo no momento certo. Trazemos notícias atualizadas do Galo todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Atlético Mineiro. Até o próximo vídeo.